Olá, meu nome é Rafael Oliveira Pita Lopes, eu sou professor assistente do curso de Enfermagem e Obstetrícia do campus UFRJ Macaé. Sou enfermeiro especialista em enfermagem cardiológica e emergência e também sou membro pesquisador do grupo de pesquisa em tecnologias e concepções para a sistematização da assistência de enfermagem. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre os aspectos introdutórios do processo de enfermagem e vamos estudar um pouco sobre esse conteúdo para tornar um pouco mais fácil de aplicar na prática. Então, próximo slide. Os objetivos dessa aula, então, é clarificar o conceito do processo de enfermagem, porque existem algumas confusões sobre esse conceito, então é importante a gente determinar e clarificar esse conceito. Vamos também especificar as etapas do processo de enfermagem, quais são as etapas que compõem esse processo. Também iremos identificar qual é a legislação vigente sobre o processo de enfermagem e o que essa legislação especificamente diz para a equipe de enfermagem e para os serviços de saúde. E também iremos determinar quais são os sistemas de linguagem padronizados que a enfermagem utiliza no Brasil, mais especificamente para o Brasil, tá bom? Então, próximo slide. Antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de afirmar que não há nenhum tipo de conflito de interesse. Estaremos apenas aqui discutindo os aspectos que são fundamentais para a prática de enfermagem. Então, já deixando isso claro, próximo slide. Vamos começar entendendo um pouco o conceito de processo, né? O processo, eles são etapas sequenciais, particular de ações com um objetivo comum. Então, eu tenho um objetivo determinado e aí eu preciso pensar quais são as etapas, quais são os procedimentos necessários para eu alcançar esse determinado objetivo. Então, ele pode ter os mais variados propósitos, ele cria, inventa, produz, controla, mantém e usa produtos ou sistemas. É o conjunto das fases sucessivas de um fenômeno natural ou de uma operação artificial. Então, quando eu falo de fenômeno natural, eu falo, por exemplo, o processo de crescimento e desenvolvimento da criança, né? Então, são as etapas sucessivas que fazem com que aquela criança cresça e desenvolva. Então, isso é um fenômeno natural, por exemplo. Já uma operação artificial é a atividade de enfermagem, é a prática de enfermagem. Então, eu preciso ver quais são as etapas, quais são os procedimentos necessários para eu alcançar um determinado resultado, que são resultados específicos da prática de enfermagem. A gente sempre fala de aspectos positivos, né, de resultados positivos para a saúde das pessoas, mas esses resultados positivos para a saúde das pessoas, eles precisam ser sensíveis a uma prática, que é a prática de enfermagem. Então, entendendo um pouco essa lógica do processo, vamos ver o que tem um pouquinho mais específico sobre o processo de enfermagem. Próxima etapa. Então, o processo de enfermagem, ele indica um trabalho profissional específico e pressupõe uma série de ações dinâmicas e interrelacionadas para a sua realização. Só aí eu já consigo determinar que o processo de enfermagem, ele nos diz o que é de fato da prática específica da equipe de enfermagem. Um dos erros comuns é as pessoas acharem que o processo de enfermagem é específico do enfermeiro. Não, o processo de enfermagem, ele é da equipe de enfermagem. Então, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro, eles fazem parte eles aplicam essas etapas, algumas delas privativamente do enfermeiro, a gente já vai discutir isso mais à frente, mas que pressupõe uma dinâmica e uma relação. A gente fala do processo de enfermagem em 5 etapas, a gente vai ver mais à frente, e fala de modo educativo, de forma didática, as 5 etapas como se elas fossem sucessivas. Elas são, mas elas são recorrentes, então elas são dinâmicas. Eu posso começar nessa, ir para outra, voltar para outra, e isso é normal, ok? Ou seja, indica a adoção de um determinado método ou modo de fazer. E isso lembra um pouco da sistematização da assistência de enfermagem. O primeiro eixo que a gente faz para sistematizar a assistência, para implementar a sistematização da assistência de enfermagem, é garantir o método. Então o processo ele faz parte dessa maneira que o enfermeiro e a equipe de enfermagem conduzirá a sua prática. Dessa maneira, é um instrumento metodológico e sistemático de prestação de cuidados, que serve à atividade intelectual do enfermeiro e prevê um guia para um determinado estilo de julgamento. Já aí a gente já diz que
nesse momento, o processo de enfermagem ele serve para prestação de cuidados. Ele garante que a equipe de enfermagem organize em etapas a assistência de enfermagem. Então, vamos ver um pouquinho mais à frente, próximo slide. Bom, o processo de enfermagem, ele possui 5 etapas, e essas 5 etapas, elas são apresentadas de forma cadencial, né, de forma sequencial, mas elas são recorrentes. Então, ao coletar os dados, eu posso chegar num outro aspecto mais à frente, a gente vai discutir. Bom, antes de falar dessa recorrência, quais são as etapas, né? Primeira etapa do processo de enfermagem é a coleta de dados. A primeira coisa que o enfermeiro faz quando ele começa, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem faz, quando ele vai iniciar o processo de cuidado, ele é coletar dados sobre o paciente, é determinar o histórico de enfermagem. Para depois ele tirar uma conclusão sobre aquele histórico, sobre aquela situação de saúde, sobre aquela necessidade de cuidado. E essa conclusão, esse julgamento, é o diagnóstico de enfermagem. Então, eu cheguei, avaliei meu paciente e vi que ele estava ansioso. Essa conclusão da ansiedade é o diagnóstico de enfermagem. Eu cheguei e percebi que meu paciente está fazendo face de dor, está chorando e relata a dor. Então, a conclusão dessa coleta de dados é o diagnóstico de enfermagem de dor aguda, por exemplo. E o que a gente faz frente a esse diagnóstico? A gente planeja a assistência. Então, no planejamento de enfermagem, a gente determina quais são os resultados que a equipe de enfermagem espera ao aplicar suas intervenções. E por isso, na implementação, que é a próxima etapa, a gente ativa e realiza tanto as intervenções quanto as ações de enfermagem. E aí cabe um adendo. As intervenções são sempre as ações que são oriundas ou determinadas pelos diagnósticos de enfermagem. Ou seja, são ações específicas, são as atividades específicas da equipe de enfermagem. Já as ações de enfermagem são também atividades que podem ter sido delegadas não necessariamente por conta de um diagnóstico de enfermagem, podem ter sido delegadas, por exemplo, por outros profissionais. Isso é importante entender porque intervenções e ações de enfermagem são coisas distintas. E por último, depois de intervir, a gente precisa avaliar, ou seja, reavaliar aquela situação para ver quais são os resultados que foram alcançados. Próximo slide. A legislação vigente que determina a necessidade da aplicação e operacionalização do processo de enfermagem é a Resolução 358 de 2009, e essa resolução do COFEN, ela deixa claro, o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático. Isso é um ponto interessante, porque por vezes o processo de enfermagem ele ocorre na prática. Dificilmente o enfermeiro não avalia o paciente, dificilmente a equipe de enfermagem não avalia o paciente, não faz uma conclusão sobre aquela avaliação. Mas o que nós precisamos garantir é que isso seja feito de modo deliberado e sistemático, ou seja, registrado, em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Já o artigo 2º deixa claro que o processo de enfermagem ele é organizado, em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Ou seja, a última etapa pode fazer levar você ir à terceira etapa, a segunda etapa, a primeira etapa. Elas são recorrentes e interdependentes. Uma depende da outra, mas elas também são interrelacionadas, elas se relacionam. Tá bom? Próximo. O artigo 4 também deixa claro que a liderança da execução da avaliação do processo de enfermagem é feita pelo enfermeiro. Incube ao enfermeiro essa responsabilidade, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, bem como a prescrição das ações e intervenções de enfermagem a serem realizadas face a essas respostas. Então, dentro dessas 5 etapas, 2 são privativas do enfermeiro, que é a determinação dos diagnósticos de enfermagem, que é o julgamento, a conclusão sobre as respostas humanas frente ao processo de vida ou processo de adoecer, e também a prescrição de intervenções específicas de enfermagem. As outras etapas são de responsabilidade de toda a equipe de enfermagem, isso vem no artigo 5º, O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem
participam da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Então a enfermagem ela precisa, sobretudo, entender que ela está naquele espaço de trabalho para garantir que o processo de enfermagem ocorra, para que as intervenções de enfermagem ocorram. E essas intervenções elas podem ser executadas tanto pelo enfermeiro quanto pelos técnicos auxiliares de enfermagem. Por vezes a equipe de enfermagem dá a entender que é uma atividade que foca muito mais nas ações, que tem a ver com o que os outros profissionais mandam. A enfermagem precisa se apropriar das suas intervenções. E a equipe de enfermagem precisa... Isso aqui é a minha função, eu vou fazer isso. Próximo slide. E para que esse processo de enfermagem ocorra, nós utilizamos os sistemas de linguagem padronizados, que são os próprios conceitos específicos da profissão, né? Toda ciência tem seus próprios conceitos e esses conceitos precisam ser bem definidos pela equipe de enfermagem. Por isso é necessário determinar os elementos que os caracterizam, as condições que eles ocorrem, suas consequências e como devem ser mensurados. E por isso que nós utilizamos as taxonomias, que são os sistemas de linguagem padronizados. Próximo. Então, todo sistema de linguagem padronizado, ele organiza conceitos e abriga os conceitos relevantes para uma prática clínica. Poderíamos dizer que os conceitos relevantes para a enfermagem são as respostas pessoais às circunstâncias de vida e saúde, que esses são os diagnósticos. As ações que a enfermagem realiza para influenciar positivamente, então essas são as intervenções, e obter e mensurar as melhores condições possíveis da saúde e bem-estar, que são os resultados de enfermagem. E assim, esses sistemas de linguagem padronizado organizam esses três elementos, tanto diagnóstico, quanto intervenção, quanto os resultados. Próximo. Essas são as taxonomias, os sistemas de linguagem mais utilizados no Brasil. A NANDA, né, que é a Nursing Diagnostic Definition of Classification, né, então são todos os diagnósticos de enfermagem. Nós temos os resultados de enfermagem, que é a NOC. Também temos as intervenções de enfermagem, que estão classificadas na NIC. E temos a CIP, que é a consolidação de todos eles. Concluindo, o processo de enfermagem ele indica um trabalho profissional específico e pressupõe uma série de ações dinâmicas e interrelacionadas para sua realização, que são a coleta de dados de enfermagem, ou seja, o histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, a implementação de enfermagem e a avaliação de enfermagem. E aí é importante determinar, quando a gente usa os sistemas de linguagem padronizadas, na lógica um pouco diferente da CIP, nós utilizamos NANDA, NOC, NIC, NOC novamente. Tá bom? Então essas foram as dicas de hoje e eu gostaria de, próximo slide, de deixar o meu contato para futuras dúvidas e qualquer coisa, podem me mandar por e-mail que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Muito obrigado.